Bem-vindos, pessoal, Bem-vindos. ao Duas Treta. Duas treta. Eu estou Agora- aqui com o... Ricardo Marques. Oh, Ricardo. Como é? Tudo bem? E tu és? João Coutinho. Não Ganda sei se já João. tinhas ouvido falar. Ganda João Coutinho. Pronto. Famoso. Famoso. Muitíssimo Tiveste na televisão. conhecido. Tu eras aquele gajo do... Daquele programa. Exatamente. Pessoal, se calhar já repararam que agora a nossa qualidade de som está melhor. Ou se calhar não, mas se calhar está. não, mas Está está. efetivamente muito melhor. Eu fiz questão de dizer porque estou muito feliz com Ele isso. está extremamente contente. Não se Vocês calou não com têm isso. noção, mas pronto. Portanto, estamos aqui mais uma vez. Mais um episódio. Exatamente. A ser gravado no dia 2, às horas de agora. Exatamente. Para ninguém saber. Episódio sobre... O feminismo. Pronto. Uau! É assim, isto não sei para quantas pessoas é que é surpresa. Até porque foi um tema escolhido por vocês. Foram votações. Por isso, pessoal... O nós Trump vamos- perdeu. Yeah, exatamente, o Trump perdeu. Apesar de que não é coisa que ele faça muitas vezes, porque ele, pelos vistos, ganha Pelo visto, eleições. é só, Só pronto. perde connosco. E pronto, vocês ganharam a Trump. Parabéns, pessoal. Exatamente, o feminismo ganhou ao Trump. Na vida real não foi assim, acho eu. Mas pronto. Pá, não sei, se calhar ainda vai ser. Coisa importante, pessoal, se querem que nós continuemos a fazer este tipo de coisas, vocês selecionarem o conteúdo que nós vamos falar, participem nas redes sociais, Instagram. Nós, infelizmente, vamos sair do SoundCloud. SoundCloud estamos a fazer transição para o Anchor FM. E por outras consequência, e nas outras plataformas plataformas. todas. Não. Eu falo do Anchor porque no Anchor vocês conseguem encontrar as plataformas onde nós estamos: Google Podcast, Spotify, iTunes, depois um montão de outras aplicações, Podbean, Podcast Republic. essas E coisas todas. se houver alguma aplicação em que vocês usem e Exatamente. em que nós não estejamos, digam qualquer Digam-nos. coisa. Exatamente. Nós que- estamos à volta de 10 plataformas, acho eu. Pá, 10 Foi mandar uma plataformas. O série de Spotify e o iTunes e mais uma ou duas acabam por vamos ser as ver. maiores, mas nós queremos estar em tudo. claro. E, todo lado. e pronto, é isso. Acho que é isso, pessoal. Por isso, subscrevam no YouTube, comentem, partilhem nas outras redes. Está tudo na descrição. É só irem à descrição deste vídeo e irem à descrição e se estiverem a ouvir isto em podcast, é irem ao anchor.fm. Ok? Pronto, vamos lá falar sobre feminismo. Vamos lá. Então, Vamos uau, contigo. isto, é Take que it é, away. isto é que é determinação para começar a falar do tema. Ora bem, acho que é tal coisa. Como com qualquer tema, esta literação estava-me a... Exato. Acho que a primeira Mas coisa achas? que se deve fazer é colocar historicamente a questão. Uhum. Onde é que isto começou? Como é que chegamos aqui? O que é que se passou? E bem, aqui no que toca ao feminismo, pronto, nós já vamos na quarta onda do feminismo. Esperemos que seja a última, sinceramente. É assim, vamos lá ver como é que isto anda. Esta é recente, esta quarta onda é recente. Porque a primeira onda já lá vai há quase 150 anos. Ele começou nos finaizinhos do século XIX, portanto 1800 e alguns. Deixa-me só fazer um Bastantes. parênteses, Diz-me. porque senão o pessoal vai levar a mal o que eu quero dizer. Quando eu digo que esperemos que seja a última, é pelo simples facto de que eu não sei onde mais podemos encontrar desigualdade entre homens e mulheres. Porque assim, daqui a bocado chegamos a um ponto. em que eu já não Ok, sei onde deixa-me só colocar aqui uma coisinha que tu te esqueceste de dizer, mas que eu sei que era que tu querias dizer, que é encontrar desigualdades vindas da discriminação. Claro. Porque assim, homens e mulheres são diferentes, ponto. Não, exato. Acabou. Desigualdades no sentido em que algo que seja prejudicial. Opá, não é uma questão, acho que prejudicial é assim, é relativo. Eu acho que a grande questão é encontrarmos as diferenças que venham de uma discriminação entre os sexos. Claro. Eu quando digo prejudicial e desigual, etc., é nesse sentido. Mas nós vamos abordar também já essa questão, já não tarda nada. Exatamente. E pronto, acho que se calhar começamos por edificar aqui um bocadinho a questão, usando a terminologia do Ricardo, pronto, edificando a questão aqui. Yeah. E olha, é assim, eu falo aqui das 4 ondas, dou aqui uma descriçãozinha e depois tu pegas nisso. Take it away. É assim, olha, pessoal, o feminismo, primeira onda, final do século XIX, início do século XX. O foco é principalmente no sufrágio universal. Também. É o principal, mas Também há tem um a foco muito grande na propriedade privada. propriedade privada. As mulheres poderem ter a serem- sua própria casa. Exatamente. E... No segunda onda, que é mais ou menos pós-Segunda Guerra Mundial, Simone Beauvoir, essas coisas todas, tem mais a ver com a liberação feminina. Liberação sexual, Exatamente. Por A liberdade exemplo, política, que cultural, também intelectual, coincidiu- económica e social. que coincidiu com o aparecimento da pílula contraceptiva. Exatamente, essas coisas Veio- todas vieram foi um avanço científico. revolucionar completamente a vida das mulheres. Também, não sei até que ponto acham
consideram isto ter sido um avanço importante para a liberalização das mulheres, mas foi O quê? o desenvolvimento da máquina de lavar louça e da máquina de lavar roupa. Isso parece. Eu sei que sim. É verdade, mas é verdade, parece foi. que eu sei. Parece Mas a coisa parece mais a coisa sexista de todos os Exato, tempos, mas é verdade. mas é muito verdade. Foi verdade. muito importante porque, pronto, era o papel da mulher na altura, não é? Exatamente. Não A partir go- do momento em que tu pudeste remover as coisas que forçavam a mulher a estar em casa e a tomar conta dos filhos, etc. Começaram-se a abrir novas possibilidades. Exatamente. Portanto, foi muito importante. Ainda bem que aconteceu. Exatamente. Para nós também, porque E eu também não a gosto de lavar louça. pílula, os métodos contraceptivos e o aborto, essas coisas todas vieram revolucionar um bocado o papel da mulher. Claro, A verdade é claro. essa. Não veio-lhe dar liberdade. E é tal coisa. Essencialmente, É essencialmente. aquilo que eu venho a dizer já há muito tempo. Sou muito liberal, gosto muito de liberdade para toda a gente. Que assim qualquer pessoa, toda a gente tendo liberdade, consegue descobrir aquilo em que é melhor e aquilo que gosta mais e vai conseguir ter mais impacto no mundo inteiro, na sociedade e na cultura e Completamente. tudo mais. Quanto menos entraves à tua procura, à tua pursuit of happiness. Exatamente. Como diz a Tá Constituição americana, Exatamente. É assim, lá está. É por isso que eu gosto. life, liberty and the pursuit of É por isso happiness. que eu gosto muito dos Founding Fathers, dos pais fundadores. É um Ok. bocado assim. A terceira onda, o foco nas micropolíticas, quebra radical com o paradigma social vigente, questões globais como glass ceiling, mutilação genital, homofobia, classicismo e colonização. E também o feminismo, a terceira onda do feminismo, que começou pelos anos 90 e durou, 80, 90, por aí. durou até ao início dos anos 2010, ali 10, Sim, e entra 11, aí o 12. início com a social media entra a quarta Exatamente, onda. exatamente. E, bem, eu por acaso tenho aqui uma historiazinha interessante da altura da terceira onda do feminismo, que foi... Primeiro, é assim, com o feminismo, com a segunda onda do feminismo, tivemos o feminismo liberal, que falaste há bocado. Mas houve uma bifurcação, uma espécie de bifurcação no feminismo durante a segunda onda do feminismo. Ok. E foi aí que começou a ala mais radical do feminismo. Que é aquela que é muito reprovada hoje em dia, não é? É, porque basicamente o feminismo de primeira onda conquistou os direitos que tinha a conquistar, o feminismo de segunda onda continuou nessa onda, a parte liberal, e depois começou com uma parte radical, que foi a que começou mais radical, mais ou menos, em algumas ideias, ideias como a patriarquia e a supremacia masculina e o domínio dos homens às mulheres e a opressão das mulheres por todos os homens e até o próprio feminismo interseccional. Ok. Podes Que é uma definir questão, aí um bocado, é uma questão falar um bocado? complicadíssima. Eu até estive a ler e é um bocado complicado de perceber bem o que é. Mas o feminismo interseccional seria a ideia de que os homens, principalmente os homens brancos, como classe historicamente opressora às outras classes todas, tenham um domínio político, económico e social na De acordo com a sociedade. doutrina feminista. Há que ressalvar isso. Sim, isto é a perspectiva feminista, interseccional. E então esta classe opressora oprime todas as outras classes na sociedade e o feminismo interseccional é a ideia de que todas essas classes se devem unir para lutar contra a classe opressora. Exatamente. Se não for exatamente isto, também me digam, Não, mas isto foi o que eu acaba por percebi. ser- É acaba uma por questão ser- um bocado complicada de perceber. Vamos supor que existem secções populacionais e isto é um Interseccional é tentar juntar tudo Exatamente. para lutar contra uma coisa só. É o juntar das minorias, essencialmente. Gerou ali uma coisa estranha, até porque depois dentro do feminismo interseccional tu só podes ter aquela forma de pensar e não O podes ter problema é grande esse, diversidade e é de pensamento. Era isto que eu queria fazer. É assim, eu vou correr aqui um risco admitido, que é um bocado óbvio para muita gente e isto é admitido por muita gente dentro do movimento feminista e dentro da história feminista. Ok. Há uma clara, mais ou menos, mas existe uma grande conexão entre o feminismo atual, porque inicialmente não é tanto, mas atualmente, entre o feminismo e o socialismo. Sim, sem dúvida. E isso verifica-se no interseccionalismo, uma das coisas que tem sido A muito luta, faladas. a luta de classes. O Exatamente, socialismo, acaba por ser um bocado a o luta de socialismo está classes. fundamentado em muito grande parte na luta de classes e pronto, o feminismo interseccional é uma luta de classes, não é por acaso Exatamente. que muitas Exatamente. dos grupos que defendem E eu- isto também defendem Eu socialismos e comunismos. aproveito para dizer onde é que eu me encontro neste espectro. não é eu não sou um helicóptero Apache, não é no espectro do género, nem nada dessas coisas. Onde é que eu me encontro em relação ao feminismo? Eu sou um pós-feminista. Yeah.
Ok, não, por acaso é engraçado falar disso, porque uma coisa que aconteceu durante a terceira onda do feminismo foi, para quem já viu o nosso... Da segunda para a terceira onda, tu tiveste o surgir do pós-feminismo. Por causa de teres usado essa expressão, lembraste-me de uma historiazinha que foi, para quem, muito rápido, para quem já tiver visto o nosso episódio anterior do Me Too, eu falo lá de uma historiazinha, que é a história do juiz Brett Kavanaugh, do Tribunal Supremo. Exatamente. Aconteceu uma história muito interessante nos anos 90, com o juiz, também para o Tribunal Supremo, o juiz Também Clarence... juiz? Exatamente, o juiz Clarence Thomas. Ok. Basicamente, toda a história que aconteceu com o juiz Kavanaugh, agora, tinha acontecido nos anos 90 com o juiz Thomas. Ok, se calhar há aqui um padrão, não é? E a história é muito parecida. Ele foi acusado de assédio sexual. As mulheres foram testemunhar contra ele. Basicamente, não se encontraram provas nenhumas. Nenhuma história de nenhuma das vítimas foi corroborada por ninguém. O juiz eventualmente foi confirmado. Depois as acusações desapareceram e nunca mais ninguém ouviu falar delas. E foi só ali uma tentativa de... Pareceu, pelo menos, ser só ali uma tentativa de politicizar a questão. E onde eu queria chegar foi que a primeira mulher que foi acusada pelo juiz Thomas, que acusou o juiz Thomas, aliás, foi Anita Hill. Esse nome é familiar. É possível que já tenhas ouvido. E ela tem uma pequena passagenzinha na... O quê? Estás a exibir a tua caneca de boss? Continua. E então... ela tem aqui um textozinho que ela diz no fim, foi uma declaração dela, da Anita Hill, às mulheres, em que ela diz o seguinte: que a confirmação do Thomas vos lembre que a luta está longe de acabar. Que o descartar da experiência de uma mulher vos mova para a fúria. Tornem essa fúria em poder político. Não votem neles, a não ser que trabalhem para nós. Não façam sexo com eles, não comam à mesa com eles, não os nutram se eles não priorizarem a nossa liberdade de controlar os nossos corpos e as nossas vidas. Eu não sou uma feminista pós-feminismo. Eu sou a terceira onda. Pronto, e aqui começa a terceira onda. Foi quase... Há muitos historiadores que coincidem nisto. Momento. Exatamente, Okay. Que pegam nisto e assim, ok, está aqui um marco importante do início porque também foi no início dos anos 90 este julgamento. E depois, eventualmente, lá no início dos anos 2010, acaba a terceira onda do feminismo, começa a quarta onda do feminismo. E esta quarta onda que pareceu ser mesmo só... os nossos direitos já foram... Não estou bem, a culpa é dos homens. E não é só isso. Eu acho que a certa parte, esta falta de direção da quarta onda do feminismo advém de um facto... Deixa-me só dizer uma coisa, que é para depois não estarem a interpretar mal o que eu acabei de dizer. A violência contra as mulheres, o assédio sexual, não são coisas boas, não é isso que eu estou a dizer? 100% reprovável. O problema é que... O grande problema é que estas coisas acontecem... todo este movimento em prol de acabar com este tipo de problemas tem sido roubado por muitas pessoas que estão a tentar atingir propósitos políticos. Em muito grande parte políticos, a questão do juiz Thomas e do juiz Kavanaugh. E a quantidade e assim, o meu problema tem a ver com o facto de que eu sou um bocadinho advogado do diabo, mas o meu problema tem sido com a destruição de vidas das pessoas. Assassinatos políticos. Porque assim, lá está, é aquela coisa, ok, a violência contra as mulheres e o assédio sexual são coisas horrendas, mas destruir a vida de um homem inocente ainda é pior. É assim, isto é o meu ver. Porque assim, quando são consecutivos, estás a perceber? Do género, a violência, no caso da violência contra a mulher já ter acontecido, acrescentar a isso a destruição da vida de um homem inocente torna isto ainda mais horrendo. Porque a destruição da vida de um homem não vai salvar. Não salva ninguém, não faz rigorosamente nada. É por isso que me incomoda. E tem havido um movimento paralelo muito grande de pessoas dispostas a usar isto, ou, por exemplo, no caso do Brett Kavanaugh, usarem essas situações para ganho político. Exatamente. Só, pura e simplesmente. O que eu ia falar da quarta onda feminista é muito simples, porque isto parece que as feministas disseram mesmo a certa altura, ok, pronto, os nossos direitos já foram conquistados, o que é que nos falta fazer? E então parece que pegaram na terceira onda, que foi a parte radical, e deram-lhe assim uma injeçãozinha de esteroides, e foi com isto que acabamos hoje. Aliando a isso aquela espécie de cultura de indignação
do Twitter e de redes sociais. Que é muito socialista. Que peguem A tudo, culpa é do- exacerba a culpa é do tudo, pega nas coisas, exacerba fora de proporção. Cria As uma pessoas- câmara de eco. E depois criam aquilo que os americanos, os ingleses chamam de lynch mobs. Sim, Que era- linchar as pessoas. É praça pública, é justiça de É facto. justiça de praça pública, é ir para o Twitter, pegar numa questão que ainda nem sequer foi discutida de todo, O só próprio ouviram Twitter é ótimo para este tipo de questões. um limite na E, tua aliás, capacidade de transmissão de informação. O que vai fazer é dar uma plataforma a quem tem menos para dizer, mas que fala mais alto. E tu que não usas muito o Twitter, eu que já usei um bocado e eu conheço algumas pessoas que usam o Twitter, toda a gente Já diz a mesma tentei coisa. usar. O Twitter é giro para ver o avacalhanço que anda para lá. Só que o problema é quando Aquela estamos a falar de porrada coisas que têm um constante. impacto real na O sociedade. problema é esse, que é por causa disso que é péssimo. importante termos um bocadinho de noção daquilo que se está a passar. O problema é que não tens. O problema é que tens muita gente assim, que não vai fazer. Não vai Eu, por ter. acaso, eu vou-te dizer uma coisa. Eu acho que aqui, pronto, acabando aqui com um bocadinho da história do feminismo, passando a uma outra questão, eu acho que há aqui uma coisa importante que eu não sei até que ponto tanta gente sabe disso. O feminismo tem... O atual feminismo tem pouquíssima adesão. Sim. Eu não sei até que ponto as pessoas sabem disto, mas aconteceu, já foram realizadas várias opinion polls. Deixa-me só dizer uma coisa. Sabes que eu acho que não tem pouca ou muita adesão. Eu acho que quem adere ao feminismo hoje em dia é mais ou menos, em termos percentuais, é capaz de ser o mesmo que antigamente. Porque, ao contrário do que podem achar, o feminismo sempre foi um movimento da elite. Ok. Só as mulheres, imagina, existem montes de relatos de mulheres trabalhadoras e mulheres mais pobres a criticarem as feministas, porque as feministas eram filhas dos pais que não trabalhavam, que eram da classe média Sim. alta, e que foram elas e que elas estavam a destruir a vida das mulheres trabalhadoras. Eu também etc. encontrei um bocado essa perspectiva enquanto Aliás, estive a fazer essa minha pesquisa, porque há uma coisa aqui que nunca foi falada da parte do feminismo, que é, ok, nós conquistamos uma série de coisas. À custa de quê? Isso é a primeira coisa. Até porque há muitas mulheres que... Queres dizer alguma coisa? Eu queria dizer uma coisa, que isto é aqui se calhar um momento em que eu digo algo que vai acabar põe com muito... É assim, pode pôr muito em causa aquilo que as mulheres acham do feminismo. Desconfio, ou pelo menos da história do feminismo, para as mulheres perceberem. O feminismo sim, o feminismo, como eu estava a dizer, o feminismo não foi uma coisa que era defendido e levado a cabo, o movimento, pelas mulheres mais ricas. A maioria das mulheres era contra o não é o feminismo, mas o movimento, isto na sua gênese, movimento de sufragista. A maioria das mulheres eram contra o voto universal. Eu encontrei uma quantidade de informação surpreendente em relação a isso. Queria só dizer porquê. E está-se a ter um bocadinho isso na atualidade. As mulheres não queriam votar porque as mulheres não queriam ir para a guerra. O voto trazia uma série de responsabilidades. No caso dos homens e no caso de toda a gente que votava, era a obrigação de ser recrutado. Não, e a obrigação de seres em pleno um membro de toda a sociedade. Sendo ela, por exemplo, uma parte da guerra. Se tens os direitos todos, também tinhas as responsabilidades todas. E a maioria das mulheres não queriam ir para a guerra. A maioria das mulheres não quer ir para a guerra. Os homens também não queriam. Não, ninguém quer ir para a como guerra. uma responsabilidade deles. Defender as mulheres que ficam em casa. Vamos deixá-las lá seguras. Exatamente. Porque elas são importantes. Isto é uma das coisas que é necessário perceber historicamente, que houve tiranos, mas no geral os homens e as mulheres eram oprimidos. Não era só os homens não oprimiam as mulheres. Eu acho que existiam eram homens poderosos que oprimiam toda a gente. Exato, eu acho que esta é uma das grandes falhas do feminismo, e deixar aqui só esta ideia antes de irmos para o intervalo. Exatamente. Que é, eu acho que as mulheres, este feminismo dá uma perspectiva péssima da história. E dá uma perspectiva de que a história foi todos os homens a juntarem-se contra todas as mulheres e a oprimirem-nas, sempre que possível. Quando o que aconteceu foi que havia um conjunto, sim, de homens, um conjunto pequeníssimo, minúsculo de homens que oprimiram toda a gente, Exato. incluindo os outros homens. Não eram os homens. Ninguém se juntou contra as mulheres. Foi toda a gente se juntou. Foi um conjunto pequenino de pessoas que se juntou contra toda a gente. Quando tu falas em maçonarias e Illuminati, essas coisas todas, São essas coisas. Não são grupos de homens a oprimir mulheres. Estamos a falar de um grupo de homens extremamente poderosos que oprimem toda a gente.
Acima de tudo, o feminismo tem uma perspectiva extremamente redutora daquilo que aconteceu ao longo da história. O meu problema é esse. É assim, ok, que muitas das coisas que dizem são verdade, mas as melhores mentiras começam com um bocadinho de verdade. Exatamente. E é assim, o feminismo tem uma perspectiva muito inflamatória que acho que ninguém Tóxica mesmo. Chega a um nunca, ponto que se torna nunca, tóxica. nunca se pensa nesta parte, que é o quanto o feminismo está a promover a luta entre homens e mulheres. Uhum. A guerra entre sexos. Género, se tu não és feminista, estás contra as mulheres. Uhum. E isto não é verdade. Não, até porque, Eu não sou feminista, até porque eu é sou muito um interessante. pós-feminista. Até porque é muito interessante, voltando agora àquilo que eu tinha falado da fraquíssima adesão ao feminismo atual. Eu encontrei aqui duas polls. Como é que eu traduziria isto? Sondagens, exatamente. Duas sondagens de opinião, uma feita nos Estados Unidos e outra feita no Reino Unido. E o que estas sondagens encontraram, depois deixo-vos os links, foi que nos Estados Unidos apenas 23% das mulheres e 16% dos homens se dizem feministas. Que é exatamente aquilo que eu estava a dizer. É um setor, e provavelmente são pessoas que fazem parte Das elites. das elites. Aliás, se tu Quando fores... falamos do elite, não é necessariamente 1%, mas é Não, a parte é- a classe Não, média alta. as pessoas com educação superior, as pessoas com bons salários e tudo mais. O resto do pessoal, quer só tentar viver um bocado a vida deles. Que é exatamente isso. As pessoas mais pobres não estão as prioridades deles são outras. É meter a comida na mesa. E isto nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos ainda é grande, porque no Reino Unido, uma outra sondagem de opinião encontrou que apenas 9% das mulheres e 4% dos homens se consideram feministas. Okay. Apesar disto, esta é uma parte interessante, apesar de serem tão poucos os que se identificam como feministas, todos eles se dizem apoiantes da igualdade entre os sexos. E acho que isto aqui entra numa questão importante, que é aquilo que já toda a gente anda a dizer há muito tempo, que é o feminismo já não tem nada a ver com a igualdade entre os sexos. Não. E acho que isto vai um bocado de encontro a essa ideia, que é uma grande quantidade de pessoas. Estamos a falar de 9% das mulheres e 4% dos homens a identificarem-se como feministas. E, no entanto, 74% das mulheres são a favor da igualdade entre os sexos no Reino Unido. E 86% dos homens. Há mais homens a querer igualdade entre os sexos no Reino Unido do que mulheres, aparentemente. Engraçado. É extremamente interessante. Mas acho que isto demonstra o quão depravado o movimento feminista já está. E já está completamente... Já deturpou completamente o objetivo inicial dele, que era a igualdade entre sexos. Aliás, a igualdade entre sexos, o argumento seria que já foi alcançado. Daí o movimento pós-feminista. Por exemplo, pessoas como a Elizabeth Wright, que escreveu sobre o pós-feminismo, e a Tanya Modleski, que escreveram em 1991 o Feminismo Sem as Mulheres, um livro sobre o pós-feminismo, ou a Julia Bush, que fala também sobre os movimentos antissufragistas na Grã-Bretanha e sobre outras coisas, claro. Foram movimentos que por alguma razão nunca tiveram voz. Apesar de haver, pelo que eu encontrei, como eu te disse há bocado, encontrei muito mais informação sobre isso do que eu estava à espera de encontrar. E havia mesmo uma grande parcela de mulheres que pareciam não ser apoiantes do feminismo sufragista e de propriedade privada e tudo mais. Eu vou-te criar aqui a ligação, e para vocês também, que é óbvio que ninguém fala. Quem está nos mídia, quem controla os mídia, são homens e mulheres da elite. Não sei, não é necessariamente do 1%, mas da elite instruída. Não, mas são das universidades. Mas pronto, partindo desse princípio também, que tem estas ideias de que foram convencidos que as mulheres não porque lhes é conveniente. É-lhes conveniente. Eu acho que até é uma coisa que acho que é uma coisa que é, se olharmos com um bocadinho de atenção, é fácil de ver. É que os mídia são grandes, mas gigantescos apoiantes do feminismo. Exatamente, e tem-se criado, e eles têm ajudado a criar esta narrativa que é escondem propositadamente todas as informações que demonstram que historicamente as coisas não foram assim tão lineares, e amplificam completamente todas as fontes que falam sobre como o feminismo teve um impacto.
amplificam completamente o apoio que o feminismo teve e o impacto que o feminismo, não o impacto que o feminismo teve, mas o apoio que o feminismo teve, e quem é que criou-se esta ideia de que todas as mulheres são a favor do feministas, do feminismo. Eu acho que, olha, ainda bem que tocas nisso, porque O feminismo ajuda toda a gente. Não, isto acho que é uma coisa que é importante deixar aqui uma ressalva. Oportunidade económica é bom para toda a gente, ponto. Sim, exatamente. Ponto. Exatamente. Acabou. Quem achar que não é, que a igualdade de oportunidade, e pronto, entrando noutro tema aqui, quem achar que a igualdade de oportunidade entre os sexos é má, está simplesmente errado. E Desculpem não é que vos isso. diga, mas é. Sim, está mais que provado Não, que onde as mulheres têm igualdade, está mais que provado. É economicamente desejável que as mulheres tenham acesso a tudo o que elas querem. Mais que é para gente serem, no local de trabalho, mais competição. que é para terem a sua potencialidade total na sociedade e no mundo. E isso é uma das razões pelo qual e é engraçado. É assim, o mundo ocidental é a parte do mundo que é mais forte em termos económicos muito por causa disso. Porque libertámos completamente as Metade mulheres da e população. deixámos-las. Nós usufruímos de metade do dobro da força laboral dos outros países. Eu lembro-me perfeitamente de ler de uma Na altura, claro. de uma altura, o Bill Gates foi à Arábia Saudita. Ok. E perguntaram-lhe lá, foi dar uma conferência qualquer, e perguntaram-lhe lá se o Bill achava que algum dia a Arábia Saudita se ia tornar, o Guilherme, se ia tornar uma superpotência mundial ou se ia continuar a crescer da forma que estava a crescer, uma coisa assim do género. E assim, o Bill olhou assim para a frente, olhou para a plateia dele e viu uma coisa, que era uma cortina, assim ao meio, de um lado homens e do outro lado mulheres. Ok. E o Bill disse-lhes: enquanto vocês estiverem a desperdiçar o potencial de metade da vossa população, vocês não vão a lado nenhum. E é parvo isto ter de ser explicado. É muito óbvio. É parvo de todo. E enfim, voltando àquilo que tu estavas a falar há bocado, porque tocaste numa questão interessante. Exatamente. O problema aqui é que o novo feminismo está a criar essa cortina. Não, o novo feminismo agora quer meter só as mulheres e pôr os homens sem opiniões. Exatamente. Ou pelo menos parece ser um bocado isso, não é? É um bocado isso, porque eu próprio tenho sentido que se eu tiver uma opinião, já tive algumas discussões com algumas pessoas, que se eu tiver uma opinião um bocado divergente, ou se eu não for um crente acérrimo do feminismo, da então eu estou contra vigente. as mulheres. Exatamente. E eu sou péssimo enquanto pessoa. Não é? Tipo, eu não dá para ser assim. Mas olha, voltando àquilo que tu estavas a falar há bocado, de os mídia e a formação da opinião. Entra muito aqui em questão essa parte de só mostrarem um lado da narrativa. E eu, por acaso, isto para vos dar uma perspectiva diferente, tendo em conta uma coisa que aconteceu no ano passado, já estamos em 2019, foi em 2018, e foi uma coisa que eu já andava com aquele bichinho de reparar, há qualquer coisa de errado com a paisagem dos mídia. Instintivamente, tu começas a ter aquele bichinho atrás da orelha a dizer qualquer coisa aqui. E eu reparei numa questãozinha, que foi na altura da eleição do Bolsonaro. Nós, em Portugal, quis acompanhar a eleição de Bolsonaro da mesma forma que acompanhei do Trump. E eu reparei numa coisa nos nossos mídia, que nós temos aqui. Eu nunca ouvi falar uma coisa positiva de Bolsonaro nos nossos mídia. Nunca. Sim, eu tentei foi acompanhar a questão. Como um ditador ele. Exatamente. Nunca. De extrema direita. Eu lembro-me de no dia de eleições, que é esta a questão. Aliás, não foi só no dia de eleições. Eu lembro-me de haver manifestações contra o Bolsonaro. E os mídias irem atrás delas e darem a voz às pessoas e porem as pessoas a falar mas porque ele é assim, porque ele é assado, blá blá blá. Independentemente da opinião que tiverem dele. Não é essa a questão. Sim. Até porque a vossa opinião é muito provavelmente influenciada pelos mídias. Não é muito provavelmente, é definitivamente, obviamente. Sim, mas não obstante. Depois, durante as eleições, houve uma coisa interessante que foi reportagens ao vivo em locais de voto. Eu lembro-me de ver uma da RTP. E a RTP conseguiu fazer uma coisa impressionante, que foi, pegou em 4 pessoas e conseguiu arranjar 4 mecos que todos eles odiavam o Bolsonaro. E todos eles contra. E um deles vai para lá dizer porque ele é racista, ele é fascista, ele vai ser ditador e tudo mais. E depois acabaram as votações e saíram os resultados das votações em Portugal, e 2/3 dos portugueses
Aliás, 2/3 dos brasileiros em Portugal. brasileiros em Portugal votaram no Bolsonaro. E a RTP, apesar de 2/3 apoiarem o Bolsonaro, a RTP conseguiu pegar em 4 pessoas contra, mas contra forte. E eu aqui é tal coisa, aquele bichinho atrás da orelha a dizer: mas pá, aqui não está alguma coisa bem. Quer dizer, tanta gente em Portugal, 2/3 dos brasileiros em Portugal a apoiar o Bolsonaro e a votar no Bolsonaro, Vocês foram buscar os conseguiram quatro. encontrar 4. Isso é estatisticamente muito improvável. Exato. Muito improvável mesmo. A não ser que... E eles tenham ido à procura deles. Exato. Deixa ao vosso discernimento. Para dar aqui... Com a crise dos mídia, eu acredito puramente que tenham feito este tipo de coisas. Não, é assim... A crise dos mídia, por acaso, é muito possível que venha a entrar numa outra sondagem de opinião vossa para ver se vocês querem que nós falemos sobre isso, porque eu acho que é uma coisa que tem pernas por onde andar e que ficava aqui 2 anos também a falar. Porque 2 anos de vídeos. 2 anos de vídeos, 2 anos, pessoal. Pronto, e não aprendiam tudo. Mas é para fazer aqui este paralelo entre a questão do Bolsonaro e a questão feminista nos mídia, que é, parece que há um foco dos mídia para formar a opinião. Mas definitivamente, é assim, sempre foi isso. A única diferença é que antigamente, é assim, no meu ver, o que se criou, e eu não sei se é por culpa dos mídias ou é porque os mídias se mudaram por causa da mudança que houve nas pessoas, é que antigamente o nosso attention span, agora está-me a falhar a palavra, mas pronto, a nossa capacidade de concentração agora é muito inferior à que era antigamente. O que acontece é que as notícias agora são feitas de forma a corresponder a isso. O que é que acontece? Tenta-se meter o conteúdo cada vez mais concentrado. Okay. E como nós não temos... E por isso mesmo, o que acaba por acontecer, e é por isso que nós fazemos vídeos e podcasts de 1 hora, porque não queremos fazer exatamente isso, que é, nós queremos vos dar a informação e deixar que vocês tomem a decisão por vocês. Nós queremos ser o que os mídia eram há 60 anos atrás. E nós dar queremos uma ser perspectiva Walter diferente. Cronkite. Estás a perceber? Nós queremos ser jornalistas. Não somos jornalistas, mas queremos fazer aquilo que agora não se faz. Agora tira-se as conclusões. Os jornalistas tiram as conclusões pelas pessoas. Porque é para poupar tempo. Não, e é mesmo uma questão de formação de opinião. Por acaso, há uns tempos para cá encontrei... Antigamente dava-se a informação e deixava-se que informação... E isto tem mesmo a ver com a fosse própria forma como, mesmo sem ser jornalismo televisivo, mesmo jornalismo escrito, jornalismo eu no encontrei outro dia um artigo, por acaso, muito interessante sobre isso, que era falar da forma como o jornalismo hoje em dia é escrito. E o tipo de linguagem que usam. E o tipo de proposições. Estás a perceber? E a forma do... Por exemplo, tu usares o obviamente e o claramente, já está... Não deixa margem para dúvidas. Isto forma a opinião. É uma questão de formação da opinião e dizer, por causa disto acontece isto. E se calhar o jornalismo deveria ser um bocado mais factual. Eu não sei se muitos repararam na quantidade de notícias. O jornalismo não podia usar adjetivos, mas agora anda a usar advérbios de modo como se fossem adjetivos. O problema é esse. Pior ainda. Obviamente, eu não sei é um adjetivo. Mas não é um advérbio. Não, é isso que eu estou a dizer. É exatamente isso. É um advérbio de modo, mas que aqui quase funciona como um adjetivo. Não. É óbvio. Não, redireciona a conversa para um lado. Percebes? Porque uma das regras da deontologia jornalística é que tu não deves usar adjetivos porque os adjetivos formam opinião. Mas e se tu conseguires formar opinião escusando os adjetivos? Não, e pronto, agora querendo se calhar fugir um bocadinho a esta questão do jornalismo, só para acabar aqui, a utilização dessa linguagem. E acho que não sei se muita gente reparou na quantidade de artigos que hoje em dia existem que dizem ABC aconteceu. Aqui estão as razões pela qual isso é mau. Formar opinião. É óbvio, mas tão escarrapachado. Se me dissessem isto não é jornalismo de todo, mano. Não, isto é BuzzFeed. Isto é o que o BuzzFeed está a fazer. Mas é que, e depois o pessoal não é só BuzzFeed. Isto não é BuzzFeed. Isto hoje em dia... Sim, mas isto hoje em dia, isto é Washington Post, isto é New York Times. Huffington Post também. Isto é e mesmo jornais em Portugal, acontece isso, acontece muito. E é um problema porque isto é formação, não é informação da opinião. E agora, é formação. Eu agora queria falar de uma coisa que é o resultado. Isto é o resultado disso. Eu quero falar de uma coisa que tem sido muito defendida no feminismo de terceira onda e de quarta onda, que é uma das piores coisas que tem acontecido, é uma das coisas que tem sido mais procuradas e ninguém tem visto o quão perverso é. E eu posso dizer isto com toda a certeza porque eu estudei isto. E isto não tem sido falado porque tem sido visto como uma coisa boa, mas isto é uma coisa que se estuda, quem estuda o que eu estudei, que é a gestão de recursos humanos.
em gestão de recursos humanos defende-se algo que é extremamente nocivo e as pessoas não têm noção disso porque parece que é uma coisa boa. Ok. Em gestão de recursos humanos defende-se a igualdade de resultados e não a igualdade de oportunidades. A sério? Sim. Mascarado pelo termo de equidade. Mascarado, fala-se muito de equidade em gestão de recursos humanos, mas equidade tolda mais para a igualdade de resultado do que para a igualdade de oportunidade. Não, equidade significa igualdade de resultado, não de oportunidade. Cotas, fala-se dessas coisas todas. Em gestão de recursos humanos falamos. Eu fiz trabalho sobre isso em direito do trabalho e segurança social. Acho que isto é uma... E responsabilidade social, essas coisas. Acho que isto é mesmo uma... Acho que isso advém do facto de que o feminismo, e não só o feminismo, mas, por exemplo, o feminismo interseccional e todas as ideias socialistas e de esquerda estão muito tipicamente associadas com os academia, com o corpo académico, o mundo académico. Os movimentos nascem daí. Pronto, isto é tal coisa. Já foram feitos imensos estudos nos Estados Unidos e Canadá e outros sítios. Por acaso aqui em Portugal não sei se existe algum Commonwealth estudo. britânica encabeça muito estas coisas. O que eu sei é que existe efetivamente um viés à esquerda gigantesco dentro da comunidade académica, que é ridículo. Lá fora Os produtores é de 90% dos corpos académicos lá fora são de esquerda, ou socialistas, ou abertamente comunistas, e a parte da direita nem que seja muito. Não vamos mentir. Quem tem a vida mais facilitada, os produtores de cultura, tem tendência a ser de esquerda. sim, exatamente. Numa ideia falhada, ou numa ideia destrutiva, mas que eles não têm noção que é destrutiva, de achar que como eles estão confortáveis, toda a gente merece estar confortável. E se calhar também... Porque esse conforto foi conquistado por pessoas que estiveram dispostas a fazer coisas desconfortáveis. E o que muito possivelmente acabará por acontecer é que essas pessoas que tentaram tornar o mundo mais confortável para as outras pessoas vão acabar por fazer o contrário. E se calhar também, um mundo desconfortável. Também tem a ver com o facto de quem está em piores situações sociais ou económicas ou o que seja, se calhar essas pessoas têm mais noção de que apenas podem contar com elas próprias. Exatamente. E não podem contar com o papá grande do Estado. Exatamente. Para as ajudar. E isso acaba por ser... E essas pessoas, quando a ordem social se inverter, vão ser as pessoas que vão estar melhor preparadas. Exatamente, claro que vão. Estás a perceber? E é assim... Uma coisa que eu quero dizer, e é um dos grandes problemas do feminismo, para mim, o feminismo quer tornar o mundo mais fácil, como se o mundo fosse uma coisa simples de moldar. O mundo não vai se tornar mais fácil. E o que acontece é que as pessoas que estão a tentar mudar o mundo estão-se a tornar pessoas frágeis, porque não percebem que a adaptação é uma qualidade que é desejável nos seres humanos, e é uma qualidade que evoluiu para ser uma das qualidades mais importantes, e que quem é incapaz de se adaptar e quer que o mundo se adapte a elas vai perecer. Exato, e acho que isso é aqueles que são capazes de se adaptar vão é aquela questão, é aquela eterna questão de, para mim, eu vejo isto de uma forma muito simples. Eu acho que há uma grande quantidade das coisas que o feminismo atualmente está a lutar são manifestações da natureza, das coisas. Sim. Por exemplo, ok, nós entretanto estamos quase a acabar este vídeo, esta parte, por isso não vou alongar demasiado, mas parece mesmo que o feminismo está a tentar lutar contra a natureza das coisas. E acho que essa é uma das grandes razões pelas quais eles estão a encontrar tantos entraves. Exato. Porque tu não consegues mudar a natureza das coisas, a não ser que estejas disposto a acabar com a natureza das coisas. Ok. Acho que entra por aí um bocado. O problema e vamos é esse, entrar negar a natureza. Não dá. A natureza é muito mais forte do que são milhares e milhares e milhares e milhares de anos de evolução. E milhões, bilhões de variáveis. E que não conseguimos controlar. Por muito que queiramos, nós não somos deuses. Pronto, e agora vamos lá começar aqui com coisas mais em concreto, se calhar, para não ficarmos só pelo etéreo. E começar aqui com alguns argumentos. Tu me talvez falar do etéreo, mas... Eu curto, mas às vezes é preciso trazer os pés um bocadinho à terra. Exatamente. E ser um bocadinho mais realista no que é que está a acontecer. E acho que se calhar uma boa forma de fazer isso é começar com algumas das coisas que o feminismo diz muito querer lutar.
E que se calhar... Diz-me coisas, conta-me coisas. Olha, por exemplo, temos à partida logo aquilo que já falamos há bocadinho da igualdade de oportunidade versus igualdade de resultado. Assim, edificando aqui, dizendo aqui o que é que cada uma dessas coisas significa. Tu pegaste-me essa coisa de edificar, boy, by the way. É uma boa palavra. Isto é um meme. É um bocado. Mas pronto, começando aqui, construindo aqui um bocado aquilo que é o significado da igualdade de oportunidade e da igualdade de resultado. É muito simples. A igualdade de oportunidade é as pessoas poderem dizer toda a gente pode, querendo, fazer alguma coisa. Não há entraves. Querendo, qualquer pessoa tem a oportunidade de fazer. Sim. E é isso que significa a igualdade de oportunidade. Claro. Todas as pessoas... É tirar ao máximo os entraves, as barreiras de entrada. Exatamente. A igualdade de resultado não tem nada a ver. É só garantir que, independentemente do esforço, toda a gente tem os mesmos independentemente resultados. das ações, independentemente das tuas escolhas, independentemente daquilo que tu fizeres, independentemente daquilo que tu estudares, independentemente daquilo que tu... de todas as tuas ações ao longo da tua vida, a igualdade de resultados significa que todos nós vamos ter o mesmo resultado. Independentemente de eu ser sapateiro ou ser médico, eu vou ganhar o mesmo ao final do mês, por exemplo. E é tal coisa. Independentemente de eu ser um médico bom ou mau, eu ganho mesmo ao final do mês. E atenção, sim, por exemplo, acho que essa é uma melhor forma, porque se calhar as pessoas dão dizendo, tal, que é? Mas estás a desprezar os sapateiros? Não, e estás a dizer que estás a dizer que isto é comunismo? Não, tu também não precisas chegar ao comunismo para ter igualdade de resultado aqui. Mas o comunismo requer igualdade de resultado. Não estou a dizer o contrário, mas mesmo sem comunismo, e aí é que entra a cena do médico bom versus médico mau, é que a igualdade de resultado quer fazer é destruir a hierarquia de competência. Porque o feminismo de terceira e quarta onda, principalmente o feminismo de quarta onda, diz que existe uma ditadura da força e não da competência. Que a nossa hierarquia e a nossa sociedade se estrutura por causa de poder. E poder advém de força. E é por isso que se diz que ainda vivemos numa patriarquia. E que os homens oprimem as mulheres. Lá está. É uma questão de poder dos homens sobre as mulheres. Eu agora vou lançar apenas esta questão. E chamem-me sexista ou o que for, não quero saber, sinceramente. Ok, obrigado. Ok, percebi a piada. E se a patriarquia não é patriarquia por causa de força, mas sim porque simplesmente quando chegamos ao topo do topo do topo, quem está lá mais são os homens. Isso entra um bocado naquela questão da distribuição do QI. Independentemente do que acharem do QI, por acaso é uma questão interessante, porque assim, eu acho que o QI simplesmente foi a melhor forma que nós descobrimos até hoje. Falaste em QI, fez-me lembrar todo o ódio e toda a perseguição ao conceito de QI do Nassim Taleb. Não, porque assim, ele tem razão no sentido em que o QI não deve ser visto de uma forma absoluta. O que ele diz é o QI normalmente é um bom medidor de idiotice, mas pronto. O QI é um bom medidor de idiotice. Eu li essa thread sobre ele e é assim, eu discordo. Sim, eu não queria em alguma parte e concordo noutra parte. Mas o erro aqui de entrar numa coisa que ninguém conhece, percebes? Sim, mas pronto, para mim é assim, admitindo que o QI demonstra alguma correlação com a inteligência, sim, partindo do que eu acredito que sim, ou pelo menos com a definição ocidental da inteligência. Então é natural assumir que quem tem um QI maior terá melhor prestação na sociedade. E o que se verifica é que as distribuições de QI, já falamos, não, por acaso desta acho que não falamos, em média, um homem e uma mulher têm exatamente o mesmo QI. Em média estamos exatamente no mesmo sítio. Agora, as mulheres são mais consistentes. Sim, ou seja, não produzem fogem menos da média. Ou seja, as mulheres não produzem tantos génios, nem tantos burros. Exato. Enquanto que os homens, apesar de termos exatamente a mesma média, os maiores génios da história e os maiores génios do mundo são homens e os maiores burros vão ser homens também. E não é porque as mulheres são oprimidas. Não, é tal coisa, é uma questão de análise de... podem-me dizer, ok, será que o QI está enviesado para privilegiar, para olhar só para a atenção, para a inteligência dos homens? Não sei. Acho que não foi por aí que foi construído. Acho que
pegámos num conjunto de métricas que dissemos, ok, isto demonstra inteligência, e construímos a partir daí uma forma de medir a inteligência. Exato. Mas pronto. Mas, ok, eu percebo o que estás a dizer. Pode-se dizer que, olha, se calhar não tiveste em consideração as métricas em que as mulheres estão superiores aos homens, e onde podes encontrar, se calhar, também essa distribuição. Porque depois tu aí entras pela outra parte da inteligência, que é tipo, ok, as mulheres não... Dando aqui As uma coisa assim. Não, é assim, as mulheres se calhar não são tão boas na inteligência matemática, vá, por assim dizer, Sim, o que por acaso não é muito verdade, mas só para dar aqui a edificação, mas tem muito mais inteligência emocional. E pronto, isso aí entra mas numa um dos questão. grandes argumentos do feminismo é que os homens e as mulheres não são diferentes. Sim, ou que lá é tudo está. é que estas coisas são uma construção social. É o grande argumento, é que todas as diferenças que nós vemos nos homens e nas mulheres são construções sociais que advêm da discriminação. O meu grande problema quando se fala disto das construções sociais é que se são construções sociais, porque é que se estabeleceram dessa forma? Estás a perceber? É de género, quando tu vais lá atrás, teve que haver alguma porque é que se estabeleceram desta forma no mundo inteiro, em todas as culturas? Exatamente. É assim, eu já tive algumas pessoas a dizerem-me, mas e isto para mim é um falso argumento. Mas existem algumas sociedades matriarcais. E eles são as exceções que confirmam a regra. Hoje existem? Sim. São sociedades, obviamente, extremamente pequenas. Nem se pode chamar sociedades, são tribos. Ok. Mas lá está, é exatamente essa exceção isso que não é um comprova a grande regra, exemplo são outliers. Isso não é um grande exemplo de, olha, o meu sistema funciona bem. Não, isso é um argumento contrário. Argumento, é exatamente o contrário. É de género, o meu sistema funciona tão mal que só apenas meia se dúzia de manifesta tribos é que o seguem. E uma das coisas que é verdade que é, se calhar a razão pelo qual ficou-se por tribos é que um sistema matriarcal não tem a capacidade de edificar uma sociedade. Percebes o que eu quero dizer? Assim, porque se não tem capacidade de expansão. Se a partida num sistema matriarcal toda a gente é igual, não há hierarquias. Sem hierarquia, tu não consegues resolver nada. A questão não é que num sistema matriarcal não há hierarquias. A questão é que as características de um sistema patriarcal permitem a expansão e as de um sistema matriarcal se calhar não. É essa a questão. As características latentes a um sistema patriarcal que se baseiam na competência e se calhar que se baseiam na competência, essencialmente é isso, assumem uma coisa e apenas uma coisa, que é os melhores ganham. Ok. É só isso. É survival of the fittest. O problema que tem havido recentemente é que nós queremos toda a gente tem que ganhar. E é por isso que se fala tanto de dar as medalhas de participação. As medalhas de participação são uma das piores coisas que foram inventadas. Sim. Enquanto sociedade. Sim. Se calhar é giro. Não, e mesmo para o indivíduo é péssimo. Não, não, para o indivíduo é péssimo, Sabes? porque o próprio indivíduo... Tu estás bom assim, não precisas de melhorar. Não, o próprio indivíduo tem noção que... A um nível muito, muito interno, ele percebe o que está a acontecer de errado. Entra um bocado com aquilo que nós falámos no vídeo anterior de Me Too. É condescendente. E o próprio indivíduo nota que é condescendente. É tipo, eu não ganhei nada, eu não fiz nada de jeito. Porquê é que eu estou a receber um prémio? Pat on the back. E está toda a gente a bater palminhas ali, um prémiozinho para ele. Eu sei muitas das coisas que as pessoas vão criticar neste vídeo, sinceramente sei, e depois vamos responder a elas. Não se preocupem. Sim. Porque eu sei exatamente. Não é que eu não estou aqui a ter um ego trip, mas eu sei as coisas que me vão dizer, eu já as ouvi, quase certeza. E nós estamos a tentar ir um bocadinho mais fundo, por isso. Assim, olha, e tentando, nessa ideia de tentar ir um bocadinho mais fundo e pegando naquilo que tu disseste há bocado, de ser tudo uma construção social. As diferenças entre os homens e as mulheres seriam uma construção social. E acho que é por aí que passa o argumento, que é, as diferenças são uma construção social, fazem parte da forma como nós erguemos a sociedade, e se nós mudarmos radicalmente a sociedade, essas diferenças vão deixar de existir. O que acontece, aquilo que eu acho que é o que tu vais falar agora, não é? Da questão escandinava. Ok, exatamente. E eu sou apologista de fazer desta exposição porque é muito interessante. É assim, porque o que aconteceu na Escandinávia foi extremamente interessante. Porque a Escandinávia é um conjunto de países muito socialistas, muito feministas, muito egalitários. Não são muito socialistas. São socialistas no sentido em que, na compreensão normal do socialista, que é... Eles são muito social-democratas, acho eu. Economicamente é outra questão. Eu estou a falar culturalmente. Estou a falar culturalmente. Culturas muito homogéneas. Pronto. Exatamente. E tem muito a cena do socialismo de todos quererem ajudar uns aos outros, de serem uma sociedade muito unida e
E entraram lá, houve um grande debate sobre a questão feminista e sobre a questão da igualdade, de oportunidade e de resultado. Porque eles repararam que, efetivamente, há uma grande diferença entre os homens e as mulheres na sociedade. É assim, por exemplo, isso aconteceu muito na Noruega. Aliás, eu até vi um documentário norueguês que fala disto. Sim. Que é, se as diferenças entre as diferenças entre homens e mulheres são construídas pela sociedade. Sim. E então nós vamos tentar erguer a sociedade toda. Vamos fazer uma experiência social. Vamos tentar fazer com que todos os homens e todas as mulheres tenham exatamente os mesmos direitos, ponto final, parágrafo. Não há diferenciação nenhuma. As barreiras sociais para criam supostamente as diferenças entre géneros. E uma parte importante é, vamos não levantar questões de quotas. Vamos só tornar tudo exatamente igual. Não é nem a puxar para um lado, nem a puxar para o outro lado. É 50-50. tudo igual. Exatamente 50-50. E o que aconteceu na Suécia e noutros países escandinavos foi exatamente o oposto do que todos os construcionistas sociais estavam à espera que acontecesse. Foi as diferenças entre os sexos acentuaram-se. O que é que queres dizer com isso? Já agora, elabora. É muito simples. Imagina, ponto desta forma. O que se verifica, por exemplo, na Suécia e na Noruega é que 90% dos enfermeiros são mulheres e 10% são homens. Ou mais, acho que até é capaz de ser 95-5, uma coisa assim. Yeah. E o exato oposto para engenheiros, por exemplo. 90% dos engenheiros são homens e 10% dos engenheiros são mulheres. Porquê é que isto é relevante? Porquê é que isto é relevante? Fazendo-te um contraste, com, por exemplo, com a Índia, em que todas as pessoas estão mal, muitas pessoas estão mal economicamente, e tu tens de tentar se ingrar de forma a ter as melhores oportunidades económicas possíveis. Na Índia há muitas mais engenheiras do que na Suécia. Exatamente. O que acontece? Na Suécia tu não tens estes problemas económicos. Tu podes literalmente seguir aquilo que tu gostas. E esta é a questão interessante, esta é a parte interessante da questão escandinava. É que se tu reduzires, se tu destruires completamente as diferenças na lei entre os homens e as mulheres, se tu tornares todas as carreiras viáveis, economicamente viáveis, e deixares que as pessoas escolham aquilo que elas gostam, então no final de tudo, a única coisa que vai sobrar a diferenciar os homens e as mulheres são exatamente as suas diferenças naturais. Porque as mulheres qualquer carreira que escolham vão estar bem na sociedade. Não têm necessariamente de ser engenheiras porque ganham mais por serem engenheiras. Podem escolher qualquer carreira que sejam. E então o que se verificou nos países escandinavos é que todas as diferenças entre os dois sexos que se achavam que iam desaparecer acentuaram-se ainda mais. Porque quando tu reduzes todas as diferenças económicas e todas as diferenças sociais as únicas diferenças que sobram são as diferenças biológicas. E as feministas não gostam muito de falar desta questão, nem os social-construcionistas também não gostam, porque destrói completamente o argumento deles. Sim, o argumento de que não há diferenças biológicas. Que não há diferenças biológicas entre as mulheres. E esta também é uma questão interessante, do tal documentário norueguês que eu tinha falado, porque estas diferenças entre os sexos existem e são verificadas à nascença. Eu depois vou deixar-vos o link também deste documentário norueguês. Na descrição, vocês já estão habituados, temos sempre a nossa secção dos vídeos e das histórias. Exatamente. Que é assim, foi uma parte que fala lá de por acaso, um familiar do Sacha Baron Cohen. Okay. Por muito estranho que pareça, o gajo, ele tem um familiar qualquer que acho que ou é norueguês ou está na Noruega a estudar, um doutorado. E uma das coisas que esse gajo está a estudar é diferenças sexuais à nascença entre bebés. Fizeram um estudo sobre isso. E foi em grupos de recém-nascidos. Literalmente bebés com um dia de existência. É assim, eu acho que tu não me consegues dizer com uma cara séria... Não há mais tábula rasa do que isso. Eu não acho que tu me consegues dizer com uma cara séria que com um dia também já tinham entranhado as diferenças sociais. Num berço cor-de-rosa. Não, exato. Mas não, o que se verificaram nestes bebés foi que com um dia de existência os rapazes já tinham preferências por sistemas, por coisas, por carros, por edifícios, e que as raparigas já tinham preferência por bonecas e por caras de pessoas. E isto com um dia de diferença. Não seria de esperar que... Também fizeram outro teste, como por exemplo com cores. Davam-lhes uma coisa azul e uma coisa cor-de-rosa para escolherem. E os rapazes iam buscar as coisas azul.
E as raparigas iam buscar a coisa cor-de-rosa. Criou-se a ideia de que nós é que manipulamos essas... Não, é tal coisa. Acho que começa... O grande problema é que partem de um princípio e constroem um argumento em cima disso. Olha, acho que vou tentar esclarecer só isso. Criou-se a ideia de que as empresas é que criaram o azul para os meninos e o cor-de-rosa para as meninas. Era exatamente o que eu ia falar. Não, as empresas aperceberam-se que os meninos iam mais para o cor-de-rosa, para o azul, E as meninas para o cor-de-rosa. e potenciaram isso porque dá mais dinheiro. Não, e tu já tiveste muitas histórias de algumas mulheres a dizer: ai não, eu vou criar os meus filhos como sendo neutros em relação ao género. A Kate Hudson disse isso. Pronto, e o que se... Mas tem montes principalmente de atores, porque são, é assim, não é principalmente atores, mas esses são aqueles que aparecem nas revistas A tal dizerem isso. coisa de que tu falaste, que são as elites, que gostam deste tipo de movimentos. Pronto, Eles podem-se dar esse luxo, não é dar esse luxo, mas a vida deles está tão sem desafios que este é o tipo de coisas que são importantes. Exato, que não são importantes. e já li artigos, por acaso não tenho aqui apontado e vou querer encontrá-lo, sobre pessoas que tentaram criar os filhos como gender neutral e dar-lhes os brinquedos, dar-lhes bonecos e bonecas e dar-lhes carros e edifícios e tudo mais para eles brincarem e dizer assim: ai não, o meu filho vai ser o que ele quiser ser. Se for um rapaz que quer ser mesmo um rapaz, vai ser. Se for um rapaz que quiser ser mesmo rapariga, vai ser. E o que se verifica é que os rapazes vão ser rapazes e as raparigas vão ser raparigas. E eu acho que isto vem muito, lá está, é natural. E parte tudo de uma hormonazinha extremamente importante que os homens têm muito e as mulheres não, que é a testosterona. E a testosterona é extremamente importante nestas diferenciações, porque até a própria, por exemplo, os bebés, as bebés aprendem a falar mais cedo do que os bebés. Sabias dessa? Não fazia E ideia. por acaso também só descobri quando estive a fazer investigação para isto. Eu não fazia a mínima ideia, mas parece que a testosterona tem mesmo... Parece que isto advém do facto de ser testosterona. Porque até raparigas que tenham maiores... concentrações, não é a palavra certa, mas... Se calhar até. que têm mais testosterona, vá. Até raparigas que têm mais testosterona demoram normalmente mais tempo a aprender a falar. E mesmo questões de socialização, lá está, tem a ver com isto. A testosterona produz diferenças gigantescas nas mulheres e nos homens. Até para a competição, a testosterona é uma hormona muito competitiva. Exatamente. E olha, eu já agora aproveito para dizer que essa vai ser a entrada da segunda parte, que vamos falar um bocado sobre a competição e sobre o porquê, estas questões todas que têm havido que estão afetas ao feminismo de quarta onda, estas questões, e do terceira onda, que tem a ver com, como eu falei, o feminismo de terceira onda preocupa-se muito com questões da homofobia, mas agora também com questões da transfobia e essas coisas todas, e do impacto que as minorias têm tido no pensamento dominante. E porque é o impacto que existe na competição da questão do género e todas estas desconstruções e construções. Por isso acho que vai ser uma coisa para falar. Exatamente. Eventualmente. Exatamente. Mais tarde. Vamos ficar aqui se calhar nesta parte. Exatamente. E vamos continuar a produzir. Isto ainda é uma questão, ainda é um bocadinho grande. É. A segunda parte também ainda vai ter muito mais coisas sobre isto. Exatamente. E esta é uma forma um bocadinho diferente de fazer as coisas. Exatamente. Ainda vamos ver como é que fica, como é que nos orientamos nisto. Exatamente. A verdade é que estamos a experimentar com coisas novas. Ainda não encontramos de todo uma forma ótima de se fazerem as coisas. E obrigado por nos apoiarem nesta odisseia. E por nos indo mandarem críticas em relação ao que estamos a fazer, à forma como estamos a fazer, porque de facto é preciso perceber o que é que vocês querem para produzirmos alguma coisa de jeito, não é? Senão estamos aqui um bocado a nadar. Exatamente. E acho que ficamos por aqui. Queres mais alguma coisa, Ricardo? Acho que ficamos por aqui. É? Pronto. Exatamente. Pessoal, obrigado por estarem aqui. Comentem, like, subscribe, share. Partilhem, ajudem-nos a crescer. E nós vamos continuar a produzir conteúdo. Exatamente. E vamos ver aí de uma outra vez, num outro episódio. Exatamente. Sobre feminismo outra vez. Pessoal, tchauzinho. Até à próxima. Pessoal.